para ser mais um dia de anunciar o reino de Deus aos que mais necessitavam. Naquele dia, o encontro era com um cego de nascença. Muitos da comunidade o via há tempos pedindo esmola, pois além da situação limitante que a cegueira impunha, a pobreza e miséria também habitava o coração daquele homem. O que mais impressiona neste relato bíblico é que as pessoas daquela comunidade se acostumaram com aquela situação tão delicada e que necessitava de salvação. Jesus, conhecendo a vontade do Pai, enxergou aquele cego que de sua miséria e limitação brotaria um sinal da salvação para tantos outros cegos da sociedade. Só quem está em Deus, os humildes de coração, são capazes de confundir os sábios e inteligentes. E foi isso que aconteceu, quando aquele homem, agora curado de sua cegueira, foi apresentar-se ao sacerdote do templo, deixando-o sem resposta. Que nesta caminhada quaresmal sejamos tocados pelo Cristo Salvador e curado de nossas cegueiras. Aliás, quais cegueiras trazemos em nosso coração? Esse é o Evangelho do 4º domingo da Quaresma. Vamos aprender hoje as lições que podemos tirar desse episódio bíblico e como podemos praticá-lo em nossas vidas. O cego de nascença é o tema do quadro Catequese Missionária de hoje. Então nós vamos acender a vela, nós estamos no 4º domingo da Quaresma, você que está aí na sua casa também e que está fazendo esse roteiro conosco, essa peregrinação, também é convidado a acender a sua vela. E nós então vamos refletir um pouco sobre essa passagem, né, Dani, da liturgia do dia de ontem, sobre o cego de nascença. Que passagem bonita que acabamos de ouvir. Lindíssima, gente. Eu acho que de todos, eu considero para mim, para a vida, né, para a gente se aproximar ainda mais dessa grande graça que é Jesus, dessa experiência para as nossas experiências do dia a dia, né? Exatamente. Irmão, por que o 4º domingo da Quaresma é considerado o domingo da alegria e é a rosa a cor? Sim, então, o evangelho que acabamos de ouvir sobre o cego de nascença reflete um pouco dos sinais de Jesus, né? É o 6º sinal. E o 4º domingo da Quaresma, a gente vai percebendo que é um ciclo, né? Por isso que nós vamos acendendo a vela, ou seja, nós vamos fazendo essa peregrinação de 40 dias para a gente ir refletindo, meditando. Então, o 4º domingo é o domingo que já traz uma liturgia mais próxima da Páscoa. E a Páscoa é o quê? A ressurreição de Cristo. É a alegria do Cristo que vai se doar, mas que vai se ressuscitar para nos salvar. Então, quando nós estamos nos aproximando da alegria da ressurreição, nós vamos ficando alegres. E ali no início da liturgia eucarística, traz uma frase que motiva a ser o domingo então da alegria, chamado Alegra-te, Jerusalém. Cristo vai ressuscitar, Cristo vai dar a vida em prol de cada um de vocês, em prol de cada um de nós, para nos ressuscitar também. E o rosa é uma cor bonita, né? O rosa é uma cor que reflete a alegria, mas é muito simbólico. Por quê? No século X, mais ou menos, a partir do século X, os papas eles tinham um costume de pegar uma rosa e fazer uma peregrinação. Eles saíam com essa rosa de Roma e iam até a igreja de Santa Cruz de Jerusalém e levavam uma rosa mesmo. É daí que surge essa rosa de ouro que os papas presenteiam, né? As igrejas, alguma autoridade. Por exemplo, aqui no santuário, em 1967, o Paulo VI presenteou o Santuário Nacional com uma rosa que está aqui no museu. Em 2017, o Bento XVI, o nosso querido Papa, também presenteou, então surge daí. Então, naquela época, não usavam-se rosa, mas usava-se uma rosa. Então, na mão esquerda, o Papa fazia essa peregrinação de Roma até a igreja de Santa Cruz com uma rosa na mão, de ouro, e do outro lado, a mão ficava livre, a mão direita, para que ele pudesse dar a bênção.
Só que aí, com o passar do tempo, essa rosa ela se transformou na veste litúrgica cor rosa, que remete então à alegria desse tempo pascal. É verdade. Desse tempo quaresmal. Quaresmal. E por isso que ontem, né, todos os sacerdotes na Santa Missa, ontem uma missa celebrada maravilhosa, o meu parco, né, paramentado de rosa. Gente, muito bonito. Quem foi, né, bebeu dessa água, recebeu essa graça, aprendeu tanto. Olha, você aí, bendito é aquele que ontem pôde comungar, né, dessa alegria. E aí a gente aprende muito. Mas o que esse evangelho de ontem nos ensina? Muitas coisas. Eu acho que o primeiro ensinamento é que nós precisamos nos livrar das cegueiras, de tudo aquilo que não nos permitem conhecer Jesus, conhecer a palavra de Jesus. E quantas coisas ainda estão, né, ofuscando os nossos olhares para a verdade. Dá uns exemplos, irmão. Vamos dar uns exemplos no dia de hoje, né? O que é que impede a gente de... Acho que o egoísmo, a prepotência, a vaidade, a arrogância, a falta de empatia, a falta de misericórdia, tudo isso nos fazem ou nos tornam semideuses, pessoas que não precisam de ninguém. Que ótimo. Nos dá uma ignorância, uma soberba. Sim. Então, quando nós nos livramos disso, nós somos capazes de nos colocarmos no lugar do outro, de ouvirmos o outro antes mesmo de querermos já dar um parecer, né? Rubem Alves fala, ando pelas ruas, vejo tantos cursos de oratória, mas nunca ouço e nunca vejo nenhuma propaganda de escutatória. E o mundo está sedento disso, não é verdade? Nossa. Precisamos escutar mais, silenciar o nosso coração para fazermos então essa experiência. O cego, a partir do momento que ele foi curado com aquele bolinho de barro, com saliva que Jesus passou ali no olho dele, e o barro também é muito simbólico, representa que do pó viemos e para o pó voltaremos. Depois aquele cego é chamado para mergulhar ali naquela piscina de Siloé, e ele sai curado, representa então também o nosso batismo, né? A água, a partir do momento que nós nos mergulhamos na água, que é a água de Cristo, nós nos renovamos em Cristo e somos chamados então a ser pessoas diferentes. Agora, se nós somos batizados e não temos as atitudes de Jesus, alguma coisa ainda precisa ser mudada, precisa de conversão. E a quaresma é para nós revisarmos as nossas atitudes e nos convertermos para estarmos com os nossos olhos abertos e vermos a alegria que é ser de Cristo, a alegria que é ser uma pessoa boa no mundo, que é algo tão sedento, né? O mundo está precisando. Nossa. E nós, cristãos, enquanto não testemunhamos a alegria, a verdade, nós vamos então dando esse contra-testemunho. As pessoas correm o risco de não se encantar por Cristo por falta de testemunho de cada um de nós. Então, olha, muito Deus, né, nessa cegueira. Ontem o Padre Rodrigo, um beijo, o Padre Rodrigo falou assim, achei tão legal, ele falou assim, Jesus é colírio para os olhos, né? Exatamente. Colírio, então assim, ó, tá cego, tá tudo ofuscado, poeira, coloca Deus na sua vida, né? E esse colírio aí é para você enxergar, para você se sentir bem, para você ver, enxergar a vida, né? Gente, porque as palavras ensinam, né? Porém, os testemunhos arrastam. E como, por exemplo, o homem curado de sua cegueira pode nos ajudar a testemunhar com mais convicção a presença de um Deus vivo e ressuscitado dentro de nós. A graça de Deus faz efeito na minha vida. E aí, o que eu faço com essa graça? Guardo quietinha, né? Mas não, qual é esse testemunho? Acho que o primeiro testemunho que nós vemos nessa passagem é que a partir do momento que o homem foi curado, ele saiu também testemunhando, né? Nós também precisamos testemunhar a alegria de sermos de Cristo no trabalho, nas nossas casas. Nós sabemos que este programa ele é assistido por muitas pessoas que estão no trabalho, que estão em casa, que estão nos asilos, nos hospitais. E nesses ambientes somos também provocados a testemunhar Cristo. Quem conhece Cristo, quem vê Cristo, deve então se sentir também um promotor do Evangelho, um promotor da alegria desse segmento. Então, o cego, ele nos ensina isso, né? A partir do momento que ele deixou ser tomado pela novidade de Cristo, né? Ele saiu testemunhando, inclusive para aqueles que não acreditavam, inclusive para os fariseus. Para os fariseus. E, irmão, e às vezes, quando a gente fala testemunhar, é em tudo, né?
a nossa vida em si. É em tudo. Ó, São Francisco, uma vez perguntaram para ele por que ele não falava tanto de Cristo, assim, oralmente. Ele dizia, eu só falo nos momentos necessários. Nos outros momentos eu testemunho pela vida. É a vida. É. Né? Não adianta nada a gente falar coisas bonitas, palavras que, né, nos encantam, se o nosso testemunho é vazio, antagônico, é o contrário daquilo que nós dizemos. Né? Nós precisamos, na verdade, viver. Por si só, já é o testemunho. É isso que vai contagiar. Por exemplo, até o século 3, 4 ali, quando ainda a igreja não tinha liberdade de culto no Império Romano, os cristãos não podiam testemunhar Cristo como hoje nós assim concebemos, que podemos ir à igreja, temos liberdade para fazer procissão nas ruas, etc. Né? Mas como aqueles que eram cristãos contagiavam aqueles que não eram? Pelo testemunho de vida. Vede como eles se amam. Olha. Não falavam nada de Cristo, mas mostravam que eles eram encantados e seguiam Cristo por causa do amor. É isso que vai encantar, é isso que vai mudar o mundo. O resto é discurso, é palavras ao vento.